continuando o conceito que a gente está vendo de segurado especial, a gente viu que tanto a 8.212, que é de custeio, como a 8.213, tentam, de forma casuística e também por influência muito da jurisprudência, né? Nós tivemos esses conceitos alargados e o legislador os trouxe para nós. Então, continuando, o que é esse regime de economia familiar? O regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência. Então, esse regime familiar mostra que a atividade é de suma importância para a própria subsistência e desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Sem a utilização de empregados permanentes foi alterada. A gente vai ver que vai ter uma possibilidade desses empregados. Esse auxílio eventual de terceiros é aquele exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração, para diferenciar o segurado do empregado. Assemelhado, então a gente falou do pescador artesanal, tem um assemelhado ao pescador artesanal. É aquele que realiza atividade de apoio à pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte e atuando no procedimento do produto artesanal. Aí, novamente, destrinchando o conceito no artigo 11 da 8.213, a gente vê que o segurado especial, ele é uma pessoa física residente no imóvel rural. E isso que foi alterado. Antes só se admitia no imóvel rural, hoje é imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que auxílio eventual de terceiros. Em que condição? Como produtor, e esse produtor seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados, comodatário e arrendatários rurais que explorem atividades. Que tipo de atividades? Então, são duas as atividades. Ou atividade agropecuária, e aqui existe o limite de 4 módulos fiscais, ou a atividade de seringueiro ou extrativista vegetal, que exerce essas atividades e faz dessas atividades seu principal meio de vida. Então, voltando ao agropecuário. Então, num primeiro momento, tem uma limitação, que é até 4 módulos rurais para ser este segurado classificado como especial. Caso a área seja superior a 4, será contribuinte individual. Essa colocação legislativa, ela não pode ser levada de forma absoluta. Já temos a súmula 30 que fala que, tratando-se de demanda previdenciária, o fato de um imóvel ser superior ao módulo rural não afasta por si só a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada nos autos a sua exploração em regime de economia familiar. Então, a gente viu que o segurado especial é o produtor, esse produtor seja proprietário, usufrutuário, possuidor, o pescador, né, artesanal ou aquele que se assemelhe a esse pescador artesanal, e também vai ser considerado especial, segurado especial, o cônjuge, companheiro, o filho maior de 16 anos ou equiparados a filhos, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar, né, em regime de economia familiar. E aí, a Instrução Normativa 77 dá mais detalhes de quem que é o produtor, o parceiro, o meeiro. Quem é esse produtor? É o proprietário, é o condômino, é o usufrutuário, é o possuidor, é o assentado, é o acampado, o quilombola, que não tinha, a legislação não coloca, o seringueiro, o extrativista vegetal, que desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira,
individualmente, como a gente já viu, ou em regime familiar. O parceiro também é aquele que tem um contrato escrito de parceria com o proprietário da terra ou detentor da posse e desenvolve essa atividade agrícola, pastoril, hortifrutigranjeira, partilhando, né, dividindo o quê? Lucros e prejuízos. O meeiro, da mesma forma, só que ele vai ter um contrato escrito com o proprietário da terra ou o detentor da posse para exercer essa atividade agrícola. Arredatário, aqui ele, mediante pagamento de aluguel em espécie ou in natura, ou seja, em dinheiro ou aquilo que ele planta, né? Também ao proprietário do imóvel rural para desenvolver essa atividade agrícola. Aí, outra vez, para a gente enfatizar, a súmula 30 dizendo que, tratando-se de demanda previdenciária, o fato de um imóvel ser superior ao módulo rural não afasta por si só essa qualificação. Vai ter que ser avaliado no caso concreto, e principalmente se for comprovado que é uma exploração em regime de economia familiar. Então, essa modificação traduzida pela essa Lei 11.718 é extremamente importante, porque a área rural onde o segurado exerce suas atividades não pode ser superior a 4 módulos. Se for aquilo que a gente falou, regra geral, contribuinte individual. A pequena propriedade ou a posse rural familiar é aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. É a política da agricultura familiar e empreendimentos familiares. E não pode ser superior a 4 módulos fiscais, né? Atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal, ele corresponde a um número X de hectares, e isso vai ser levado em conta pelo INCRA, que diz em cada região o que é, quantos hectares, né? Vai corresponder a quantos hectares esse módulo rural. Se for maior, regra geral é enquadrado como contribuinte individual, e esse conceito de módulo fiscal é dado pelo artigo 50 do Estatuto da Terra. Tá? Bom, o pescador artesanal, a gente falou do pescador artesanal ou o assemelhado. A caracterização da atividade do pescador artesanal é condicionada à não utilização de embarcação, ou à utilização de embarcação, mas de pequeno porte. Antes se falava de baixo calado, hoje não é bem assim. Então, o artigo 41 da Instrução Normativa 77, ele enquadra o assemelhado a pescador na categoria de segurado especial, aquele que, utilizando ou não embarcação pesqueira, exerce atividades de captura ou extração de elementos animais ou vegetais que tenham na água o seu meio normal e mais frequente de vida na beira-mar, né? E no rio, né, lago, alguma coisa nesse sentido. Então, aquilo que eu falei, a embarcação de pequeno porte, ela é definida pela Lei da Pesca e Agricultura como de arqueação bruta, igual ou superior a 20. Antes era baixo calado, hoje não. Então, só vai ser segurado especial aquela embarcação de pequeno porte, com arqueação bruta igual ou inferior a 20. Por quê? Se for superior a 20, vai ser o quê? Médio porte. E aí vai ser enquadrado como contribuinte individual. Também aquele que tiver arqueação bruta igual ou superior a 100 também vai ser o contribuinte individual. Nas atividades de pesca artesanal e de extrativismo, não há exigência de área máxima a ser explorada, como se tem na atividade agropecuária. E o segurado especial, ele pode exercer suas atividades com auxílio da família, assim entendida, cônjuge e filhos maiores de 16 anos. Mas aí a gente já viu pela portaria, ato conjunto, né, número 7, que
há um reconhecimento por causa de uma ação civil pública que menores, né, menores de 16 anos também podem ser reconhecidos, desde que exista prova nesse sentido, né, de que exerceu essa atividade laboral. E aí vem a súmula 59 da Turma Nacional de Uniformização, que fala dessa prestação de serviço por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 8.213, que colocava como menores de 16, colocava entre 12 e 14 anos. E aí a súmula já dá esse reconhecimento quando a gente tem já outro reconhecimento também por portaria conjunta, devidamente comprovada, que pode ser reconhecida para fins previdenciários. Segurado especial, todos os membros que participam da atividade vão ser também qualificados como segurados especiais, tendo que comprovar sua participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais do grupo familiar. Então, se os filhos estão lá, eles também vão ser, se a mulher trabalha junto, também vai ser. O que na prática acontece é que sempre a esposa companheira é qualificada como doméstica nos documentos, e isso acaba trazendo problemas. Essas leis 11.718, 12.873, trouxeram profundas alterações quanto à identificação do segurado especial, que permitem, inclusive, que ele tenha empregados não permanentes, coisa que antes não se permitia e que o legislador acabou alterando isso, que exerça atividades por um determinado período, que more fora do imóvel rural. A gente viu o aglomerado urbano, né? Então, essa lei trouxe, não há mais exigência do segurado especial ter que residir no imóvel rural, ele pode morar em aglomerado urbano ou rural próximo, né? E exercer essas atividades comprovadamente. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por um prazo determinado. Que prazo é esse? De 120 pessoas dias no ano civil. E a gente vai ver aqui a maneira de contar isso. Então, não é computado nesse prazo de 120 dias, se nesse período houve afastamento em decorrência de auxílio-doença, tá? Então, quantidade de empregados vezes número de dias. Então, se eu tenho 6 empregados, eles vão poder trabalhar durante 20 dias. 10 empregados, 12 dias. 12 empregados, 10 dias. 20 empregados, 6 dias. Então, um empregado vai poder trabalhar durante 120 dias no ano. Não é mais no período de safra, como era no passado. Prestação de atividade individualmente ou em regime de economia familiar, admitido com auxílio eventual de terceiro, à razão de 120 pessoas por dia. E também, aqui há uma ressalva, em se tratando de MEI, microempreendedor rural, a partir de 1º de janeiro de 2018. Foi uma inovação trazida pela lei complementar, que foi a lei complementar que já existia sobre o MEI, que é a Lei Complementar 123, que foi alterada pela Lei Complementar 156. Então, o MEI, que exerce atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviço no âmbito rural e que possua um único empregado que receba exclusivamente um salário mínimo ou piso salarial da categoria profissional. Então, nós temos mais um. A dúvida que se coloca com relação ao segurado especial é com relação ao índio e o boia-fria. Eles seriam segurados especiais? Então, o índio ele pode ser qualquer tipo de... Ele pode exercer qualquer tipo de atividade econômica remunerada, então ele pode ser segurado obrigatório. Para ele ser reconhecido como segurado especial, cabe à FUNAI expedir certidão para comprovação do trabalho nessa condição. É o que traz isso o regulamento, o decreto 3.048. O boia-fria é um termo genérico para qualquer trabalhador rural. E aí a legislação coloca ele como um contribuinte individual, que trabalha como eventual ou diarista. Isso acaba dificultando um pouco o reconhecimento do trabalho dele.
E aí, o próprio STJ, no tema 554, coloca que se tiver o início de prova, é necessário ainda que não corresponda, e não é necessário que corresponda a todo o período probando. Então, ele pode ser reconhecido como um segurado especial. Então, súmula 149, a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Então, como essa súmula a gente vai repetir muito, para o boia fria ser reconhecido como segurado especial, ele vai ter que ter o quê? Início de prova material, ter algum documento que coloque ele como lavrador, como boia fria, aliado à prova testemunhal. Nada pode, nenhuma prova, e a emenda 103 traz isso, nenhuma prova pode ser exclusivamente testemunhal. Ela tem que ser alinhada, ser carreada juntamente com prova documental. O garimpeiro também, ele era colocado como, na redação original da 8.213, ou da própria Constituição, como um segurado especial. Ele foi excluído a partir da emenda 20, tá? Devendo ser reconhecido como segurado, empregado ou contribuinte individual. Ele não é mais segurado especial. A única semelhança que ele tem nos trabalhadores rurais é que ele tem a redução em 5 anos para obter a aposentadoria por idade, tá? A instrução normativa 77, mais uma vez, traz as hipóteses em que não se descaracteriza a condição de segurado especial. Por exemplo, a primeira hipótese é a outorga, por meio de contrato escrito, de parceria, ameação ou comodato de até 50% do imóvel, cuja área não seja superior a 4 módulos, desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Também não vai descaracterizar a exploração de atividade turística da propriedade rural, só que vai ter que ser obedecido o período de 120 dias no ano. Ele não pode ultrapassar essa atividade turística de 120 dias, tá? No ano. A participação em plano de previdência complementar, também instituída por entidade de classe, por exemplo, Associação dos Produtores Rurais, alguma coisa nesse sentido, também não vai descaracterizar a condição de segurado especial. A participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo, exceto o LOAS, né, o benefício de prestação continuada. Então, o que acontece? Se tiver, dentre os membros da família, alguém que esteja recebendo LOAS, isso não vai interferir nos outros, que poderão ser reconhecidos como segurado especial, mas aquele que recebe LOAS não vai poder receber como segurado especial. E também se alguém estiver trabalhando no meio urbano, também não vai ser reconhecido como segurado especial, né? Essa pessoa que trabalha, mas não vai influenciar nos outros. A súmula 41 coloca muito bem essas questões. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. No mesmo sentido, temas 532 do STJ. Para a prova da condição de segurado especial, a gente pode encontrar no artigo 195, parágrafo 8º da Constituição e no artigo 25 da Lei de Custeio, que é a 8.212. Então, ela já coloca que o produtor, o parceiro meieiro, o arrendatário e o pescador artesanal que exerçam suas atividades em regime familiar, sem empregados, contribuirão para a Seguridade Social mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização. Então, se isso não for para subsistência familiar, mas tiver uma comercialização, vai incidir.
E o que a legislação regulamentou isso? Uma incidência de 1,2 da receita bruta proveniente da comercialização. Então, só vai contribuir aquele que comercializa. Aquele que não comercializa não vai contribuir e vai ser reconhecido como segurado especial. Sem contribuição, podem gozar de alguns benefícios, mas deve comprovar o exercício de atividade rural. E aí nós temos o que era essa prova e o que é essa prova. Então, comprovação do exercício de atividade rural. Então, nós tivemos mudanças por meio da lei, da medida provisória 871, que foi convertida na lei 13.845, e pelo artigo 25, parágrafo 1º da emenda 103. Antes, o que a gente tinha? Início de prova material por documentos, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de reservista, em que conste lá a profissão, lavrador, boia fria, alguma coisa, corroborada com prova testemunhal. Agora, após esta lei 13.845, emenda constitucional 103, vai ter que ter um banco de dados públicos. Casos de inconsistências retorna ao modelo anterior. Então, se nesse banco de dados constar os dados desse segurado especial, é com base nele que vai se basear o INSS. Mas esse banco de dados, como que vai ser? O segurado especial precisa se cadastrar no CNIS. E ele tem um prazo para fazer isso, tá? Então, ele tem um prazo até junho do ano seguinte. Se ele não fizer, ele tem mais 5 anos, tá? E isso tudo esses prazos foram dilargados, né, aumentados na própria emenda constitucional, que foram alterados, foram modificados. O início de prova material, como era antes, né, é contemporâneo aos fatos, probando, corroborado por prova testemunhal. Então, documentos devem ser chancelados e completados pelos depoimentos das testemunhas, tanto na via administrativa como na judicial. Hoje não é mais considerado prova material idônea a declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou de sindicato ou colônia de pescadores que antes da mudança era aceita quando homologada pelo INSS. Isso tudo hoje não tem. Súmulas importantes sobre a matéria. Comprovação súmula 6 da Turma Nacional de Uniformização. Comprovação da atividade rurícola, certidão de casamento, outro documento idôneo que evidencia a condição de trabalhador rural do cônjuge, constitui início razoável de prova material da atividade rurícola. Então, é início, tem que ser corroborado com prova testemunhal. Turma Nacional de Uniformização, súmula 5, prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, devidamente comprovada, quer dizer, essa prestação tem que ser comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários. Súmula 577 do STJ, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado com convincente prova testemunhal colhida sobre o contraditório. Então, eu tenho um documento de 1970 e testemunhas que conhecem a pessoa que trabalhou na atividade rural desde 1980. Então, eu aproveito a prova documental de 1970 corroborada com a prova testemunhal de 1980, que conhece, que relata desde 1980. Então, retroage, tá certo? Aquilo que nós já falamos, da prova exclusivamente testemunhal, não basta para a comprovação da atividade rurícola, né? O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão do benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. Essa súmula 46 da Turma de Uniformização é uma mudança muito grande, porque antes o que acontecia? Se tivesse exercido, nem que fosse um curto período de tempo de atividade urbana, não acabava reconhecendo todo o período de rural.
E hoje, se for esse período é um período pequeno e esse período for intercalado, ou seja, exerceu toda a vida a atividade rural, exerceu por alguns meses a atividade urbana, depois retornou, é reconhecido a atividade só rural e é reconhecido como segurado especial. Para a concessão da aposentadoria rural, por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carícia, né? Aquilo que a gente já tinha visto. Então, vamos para